Terminou com vitória do Botafogo sobre o Ceará, 3-2 Botafogo, jogo difícil, complicado, como é quase todos os jogos de campeonato brasileiro. Eu sempre falo aqui com vocês que não existe jogo fácil como não foi esse. Até se tornou fácil em um determinado momento, quando o Botafogo estava vencendo por 3-1, mas depois que o Botafogo bobeou e acabou levando o segundo gol, é aquele jogo que você tem que minimizar completamente os erros para você não dar oportunidade de gol para o seu adversário. E um jogo que foi difícil demais para o Botafogo no primeiro tempo, Botafogo com muita dificuldade de encontrar espaços. Hoje o Botafogo veio com a formação novamente jogando com dois centroavantes, né? Você tinha o Igor Jesus e o Mastriani no comando de ataque. Você tinha aberto pela meia esquerda o Santiago Rodrigues e pela meia direita você tinha o Arthur no time do Botafogo. Enquanto o Ceará marcava em um 4-4-2 e praticamente abdicou de ter a posse de bola, até mesmo de contra-atacar. O Ceará praticamente não ia para o campo de ataque no primeiro tempo, entregava completamente essa bola para o Botafogo, mas o Ceará fazia uma marcação muito compacta no meio de campo, então não dava tantos espaços para o Botafogo, que balançava essa bola de um lado para o outro com muita dificuldade de infiltrar na defesa do Ceará. Mas foi no finalzinho do primeiro tempo que o Botafogo conseguiu desbloquear a defesa do Ceará, com um detalhe muito importante nessa jogada: a troca de posições, a movimentação dos jogadores. O Botafogo constrói essa jogada desde o campo de defesa até o campo de ataque, e repare na importância do Marlon Freitas, na hora que ele levanta a cabeça e consegue encontrar o passe no segundo pau para o Santiago Rodrigues. E outro detalhe, né? O Santiago Rodrigues e o Arthur, que são pontas que jogam em lados opostos, pelo mesmo lado do campo. Assim, o Botafogo tem uma superioridade numérica e pega o Santiago Rodrigues completamente livre. Um fato que a defesa do Ceará não esperava. E aí vai a qualidade técnica do Santiago Rodrigues, que é bem verdade, não fazia um bom primeiro tempo, mas na qualidade técnica individual ele tira a marcação do primeiro, ajeita o corpo, faz a finalização e acaba contando com a falha do Fernando Miguel. E essa bola sobra para o Mastriani marcar o gol. Cara, o Mastriani é um jogador que pouco participa da partida, é bem verdade, mas fez um gol importante hoje para a vitória do Botafogo. Tava bem posicionado, a bola procurou, é o posicionamento de centroavante. 1-0 Botafogo. Então o Botafogo, depois de muita dificuldade de infiltrar na defesa do Ceará, tinha tido somente uma oportunidade mais clara assim de gol, né? Uma finalização do Igor Jesus, no qual tem também essa troca de posições, o Vitinho entrando por dentro, aí você tem o Igor Jesus se apresentando ali no lado para receber essa bola. O Fernando Miguel fez uma grande defesa. Teve também a finalização do Arthur de média e longa distância, mas o Botafogo fez um primeiro tempo, eu não digo sonolento, mas eu digo que um primeiro tempo do Botafogo pregado ali na marcação do Ceará, que praticamente abdicou de jogar bola na primeira etapa. O Botafogo vai para o intervalo com essa vantagem no placar e obviamente o Ceará vai se lançar um pouco mais para o campo de ataque. Então a primeira coisa que faz o Botafogo é baixar um pouquinho seu bloco de marcação para tentar explorar o espaço às costas da defesa do Ceará, mas o Botafogo acaba levando um gol muito bobo. Hoje a marcação do Botafogo não estava tão bem encaixada, tanto que o Ceará foi poucas vezes para o campo de ataque mesmo no segundo tempo, né? Era um Ceará que pressionava o Botafogo pelo empate e mesmo assim consegue um empate, uma jogada ali pelo lado direito de defesa do Botafogo, lado esquerdo de ataque do Ceará, que faz o cruzamento para a área para o Pedro Raul, jogador do Ceará. E reparem, essa movimentação que faz o Pedro Raul fugindo ali do David Ricardo, antecipando para marcar o gol. Os dois zagueiros do Botafogo bobearam nesse lance. O Jair porque deixou essa bola passar e também o David Ricardo porque perde a referência do Pedro Raul e acaba levando ali um gol que ele finaliza praticamente sozinho na pequena área. Mas o Botafogo depois acaba tendo um pênalti a seu favor. Uma bola cruzada pelo Arthur que bate no braço do Dieguinho, bateu no braço dele, tá recolhendo, pegou no ombro. É verdade que pegou no braço, cara, pegou no braço dele, e aí o árbitro de vídeo chamou para revisão, a Edna viu, marcou o pênalti sem muita dificuldade. Alex Telles faz o gol que coloca o Botafogo novamente no placar. E aí depois o que faz o técnico Renato Paiva? Ele tira o Mastriani, adianta o Marlon Freitas para jogar numa linha ao lado do Igor Jesus, mais próximo do gol. Assim você tem um pouquinho mais de pegada na marcação desde lá do campo de ataque, e você também tem um cara com um passe mais decisivo do que o do Mastriani. Vocês repararam na jogada do terceiro gol do Botafogo? O Marlon Freitas inicia lá atrás, tabela com o Vitinho, depois tabela essa bola que chega também aos pés do Arthur, que parte para a jogada individual, ela sobra para o Marlon Freitas, que marca o gol de perna esquerda, que não é a perna dominante do Marlon Freitas, não é a perna preferida dele, mas que ele também sabe usar bem. Bela batida do Marlon Freitas. Não sei não se o Mastriani faria esse gol que fez o Marlon Freitas. Depois ele opta por colocar 3 volantes no meio de campo. Ele tira o Marlon Freitas e vai para um tripé de meio de campo, coloca o Alan, que fica mais fixo em frente à área, coloca o Danilo mais aberto ali pelo
pelo lado esquerdo e coloca o Gregory mais aberto pelo lado direito, revezando em alguns momentos o Alan com o Gregory, sobre quem tomava ali mais conta do funil na defesa do Botafogo. Ele colocou o Matheus Ponte na lateral pelo lado esquerdo, que é onde o Ceará encontra uma vulnerabilidade do Botafogo na hora de fazer o cruzamento para encontrar o segundo gol de cabeça do Pedro Raul, que ele sobe em cima do Gregory. Tem mais estatura e conseguiu marcar o gol. Bobeira da defesa do Botafogo. E o Botafogo segura o placar até o final. Não digo que o Botafogo sofreu chances claras de gol do Ceará, mas nunca é bom você estar na reta final do jogo, levar um gol e aí você acaba dando ânimo para o seu adversário. Mas o importante no jogo de hoje foram os 3 pontos para o Botafogo. Fez uma atuação extremamente vistosa? Não fez. Teve alguns bons momentos sim na partida, mas o importante hoje era vencer e encerrar essa sequência até o Mundial para o Campeonato Brasileiro, com o Botafogo no G6, que condiz mais com o elenco que o Botafogo tem, condiz mais com o investimento que fez o time para essa temporada. Vamos ver como é que foi essa vitória do Botafogo em cima do Ceará. Jogo muito amarrado, né, no primeiro tempo, até pela estratégia que adotou o Ceará de se defender claramente, apostando em um empate contra o Botafogo aqui no Newton Santos, que não seria um resultado ruim. E o Botafogo muito com a posse de bola, sem conseguir infiltrar, digamos, na defesa do Ceará em vários momentos, por conta também da boa marcação que fazia o Ceará no primeiro tempo. Teve essa tentativa de chute de média e longa distância do Alex Telles, mas a bola acabou passando ali longe do gol. E é impressionante, né, cara? Pedro Raul, como ele gosta de fazer gol nos times que ele já passou, pelo amor de Deus. Ficar 10 jogos sem fazer um gol. Finalização do Igor Jesus, defesaça do Fernando Miguel que já passou pelo Vasco e assim, que goleiro que traz calafrio só de lembrar. Mas fez uma grande defesa nesse lance, tirando o gol do Igor Jesus, né, na despedida do Igor Jesus do Newton Santos, do tapetinho. Aí foi um chute do Ceará, tentativa de chute do Galeano. A bola vai por cima do gol, sem muito perigo pro gol do John, que tava ali na bola, né, se essa bola fosse no gol, mas a bola passou por cima. Arthur carregando e fazendo essa finalização de longe. Essa finalização do Arthur acontece, né, por conta de ser uma bola descoberta. O Arthur tem espaço para carregar a bola, perfilar o corpo, ninguém chega nele, ele consegue fazer essa finalização que quase trai ali o Fernando Miguel, né? Se ela descai um pouquinho antes, era gol. Por pouco. A bola acabou pegando ali no travessão e não entrou. Falta para o Ceará. Mas foi um jogo um pouco parado na primeira etapa. No segundo tempo foi muito movimentado, é bem verdade. 4 gols no segundo tempo. Mas no primeiro tempo foi um pouquinho parado esse jogo. Tentativa de cobrança de falta que vai nas mãos ali do John. E aí o gol do Botafogo, né? Marlon Freitas é absurdo encontrando esses passes, nessas viradas de jogo, essas inversões para encontrar o companheiro livre, como ele levanta a cabeça e consegue ter percepção rápida, a leitura de onde está a vantagem para o Botafogo. É o gol do Mastriani. Belo corte do Santiago Rodrigues. Eu sinto que o Santiago Rodrigues tem mais qualidade para entregar ao Botafogo por conta desses pequenos lances. Tu vê que ele é um cara habilidoso, mas ele não consegue, sabe, desenvolver isso no jogo por completo. Mais um chute do Santi. Aí já no segundo tempo para a defesa do Fernando Miguel. Bom passe do Santiago Rodrigues para falta em cima do Mastriani. Botafogo jogando com essa dupla de ataque, né? O Igor Jesus é o cara que tenta sair um pouquinho mais da área para flutuar. O Mastriani fica um pouco mais fixo, até pela característica dos jogadores. Essa falta da Alex Telles, se passa pela barreira, eu acho que era caixa, hein? Muito bonita essa nova camisa do Botafogo. E quase sai o segundo gol do Botafogo. O Jair desvia essa bola no primeiro pau. Jogadinha treinada para encontrar o homem livre ali no segundo pau. E o Gregory quase consegue empurrar essa bola para dentro das redes, hein? Por pouco. Cara, olha esse gol do Ceará. Como dormiu a defesa do Botafogo, né? O Lucas Mugni ataca ali a linha de fundo. Tem espaço para cruzar. E o Pedro Raul mesmo, no meio dos dois zagueiros do Botafogo, consegue marcar o gol. O David Ricardo perde um pouquinho a referência dele nessa movimentação que ele finge que vai agredir o segundo pau e se movimenta mais por dentro, né? E aí o Botafogo acaba levando um gol bobo. Mas rapidamente essa vantagem que tinha o Ceará, né, do empate, acaba caindo por terra.
que vem assim praticamente na sequência. Depois desse lance aí, que era um lance pra mim de expulsão. Um lance muito parecido com o do Jair, né, cara, na Libertadores, que ele foi expulso. E o Pedro Henrique já tinha cartão amarelo. No mínimo, isso aqui era lance para cartão amarelo e segundo amarelo, expulsão do Pedro Henrique. Poderia ter facilitado o jogo do Botafogo. Olha essa entrada do Pedro Henrique, né, cara? Ele erra a bola e essa bola... Ele erra a bola e pega só no pé do Jair. Na canela do Jair. Era lance para vermelho aquilo dali. Pelo menos por segundo cartão amarelo. Aí o pênalti pro Botafogo. A bola resvala no braço do Dieguinho. É bem verdade, ele tentou recolher o braço. Mas tocou no braço, cara. Dentro da área, o braço muito aberto. Pênalti, né? Olha só. Toca no braço dele. Tem um toque. Não tem muito o que questionar. Bola resvala no braço dele. Acaba subindo um pouco. Pênalti marcado pro Botafogo. Alex Telles vai cobrar com muita perfeição. Categoria, né? Aquele famoso pênalti de manual. Que ele vai varrer o goleiro. Os jogadores do Ceará até tentam contestar. Não foi pênalti aquilo ali. O Alex Telles nada tem a ver com isso. Varre o goleiro. Bola para um lado, goleiro para o outro, que não sai nem na foto. Quem ele foi abraçar? Ele foi o Rafael? Não sei, né? Não vi. 2-1 Botafogo. O jogo vai ficar ainda mais controlado, porque vai sair o terceiro gol do Botafogo, né? Mas tem que ter emoção, cara. É Campeonato Brasileiro. Bela cobrança do Telles. Que deslocada que ele deu no goleiro, né? Finge que vai para um lado, bate no outro. E já bate o pênalti para ir correr para o abraço, né? É a comemoração com o Igor. Jesus, Kamehameha. O Botafogo tem a chance de fazer o terceiro gol, mas aqui, cara, o Mastriani não pode perder um gol desses, né? Primeiro o Arthur bate, o Fernando Miguel faz uma grande defesa, mas depois o Mastriani acaba isolando essa bola. Aí o Paiva acabou tirando ele. E aí o golaço do Marlon Freitas, né? Tabela. Sobra pra ele. E de esquerda, de chapa. Só tiro do Fernando Miguel. Craque do jogo realmente foi o Marlon Freitas. Participou ali dos 2 gols do Botafogo de forma direta. Do primeiro, com passe decisivo para o Santiago Rodrigues. E depois, esse belo gol, chapada. Estava com mais liberdade para entrar na área. Nathan Fernandes, que apareceu ali na imagem, não entrou bem no jogo, Nathan. Cara, esse gol que leva o Botafogo para colocar o Ceará no jogo. Sério, é impressionante. O Matheus Ponte não tira o espaço do cruzamento. E o Gregory perde essa bola pro Pedro Raul, que cabeceia bem. Essa bola vai ali praticamente no ângulo de defesa difícil pro John. Mas foi isso. 3-2 Botafogo, vitória do Fogão. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração do Francesco, é nóis. Fui!